Lucas capítulo 5, verso de número 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Yahushua respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Podeis vos assentar, amada igreja. Amada igreja do Salvador Yahushua, que coisa linda é quando nós abrimos os nossos corações para pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Nós precisamos nos atentar com o máximo de diligência nas coisas que são eternas e não nas coisas que são passageiras. A beleza da pureza, da majestade de Yahushua não estava no seu exterior, porque diz a palavra que Yahushua, quando ele veio aqui na terra, ele era um homem em que o seu povo não viu nele beleza alguma para que o desejasse. Mas a beleza de Yahushua estava nas suas atitudes. Yahushua, ele não vê como o homem vê. O homem vê o que está no exterior, mas Yahushua, ele vê o que está no interior. E o que está no interior é precioso para Yahushua diante dos seus olhos. Quando ele vê um pecador cansado de levar o seu fardo pecaminoso, Yahushua, ao ver o pecador buscando socorro, ele de imediato ele se dispõe a ajudar o pecador. Yahushua, ele é o Espírito da verdade que desceu do céu e se manifestou aqui na terra em dupla natureza para buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele veio na missão de chamar os pecadores ao arrependimento. E nós estamos aqui porque ele viu que de fato nós precisamos de arrependimento. Em todo o tempo que se chama hoje, nós temos que estar examinando a nós mesmos, para ver se de fato nós estamos apresentando a Yahushua aquele que é puro. Um viver onde a igreja esteja expressando as características do seu arrependimento, através de um arrependimento sincero e verdadeiro. Yahushua, irmãos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, porque ele não viu um justo sequer aqui na terra. Todos pecaram e destituídos estavam de manter uma comunhão com o Altíssimo, senão pela reconciliação que se manifestasse através da pessoa de Yahushua. Muitos estavam diante de Yahushua. Os pecadores, em certas ocasiões, se aproximavam de Yahushua em busca de receber a remissão de todos os seus pecados.
Amados irmãos e irmãs, é de extrema importância para cada um de nós que venhamos nos edificar no mesmo espírito da missão que Yahushua veio nos dar de exemplo aqui na terra. Diante da sua missão, ele não veio julgar os pecadores, ele não veio condenar os pecadores. Em diversas ocasiões, irmãos, os homens religiosos e até os discípulos de Yahushua tentaram barrar para que os pecadores não se aproximassem de Yahushua. Numa certa ocasião, Yahushua, quando ele estava ali dando os seus ensinamentos, de repente veio e foi apresentado umas crianças na presença de Yahushua. E ali os discípulos estavam tentando impedir que aquelas crianças não entrassem na presença do Salvador Yahushua. Mas Yahushua repreendeu os seus seguidores e disse a eles: não lhos proibais, porque qualquer de vós que não for como uma dessas crianças, de modo nenhum entrareis no reino. E nós vemos que os próprios seguidores de Yahushua estavam tentando impedir a obra de salvação que Yahushua veio trazer aqui na terra por intermédio dos ensinamentos da sua palavra. E Yahushua, ele foi fortemente criticado pelos homens religiosos daquela época, pela questão dele estar comendo e bebendo juntamente com pecadores e publicanos. E Yahushua, ele deixa bem claro para nós, irmãos, que não é para nós impedir dos pecadores se achegar até a presença dele. Ele quer que nós estejamos levando os pecadores até a presença dele. Ele disse: ide por todo mundo e pregai as boas novas da minha palavra a toda criatura. Quem crer e se converter e for imergido será salvo, mas quem não crer será condenado. E Yahushua, ele mostra para nós, irmãos, a extrema importância de nós estarmos conduzindo os pecadores até a presença dele e não de estar expulsando ou criticando acerca da conduta dos pecadores e até Yahushua. O que é que a igreja está fazendo para conduzir os pecadores até a presença de Yahushua? Numa certa ocasião, Yahushua, ele deu um exemplo acerca de um homem que fez uma grande festa. E na hora da festa, ele disse aos seus servos: ide chamai os convidados para que a minha casa se encha. O nosso Salvador Yahushua nos dá o exemplo que primeiramente os convidados começaram a se excusar. Ele tinha convidado o povo Yahudim, o povo que chamamos de Israel, é o povo Yashoru. Este povo, eles já eram convidados pela palavra do Altíssimo,
em estar participando deste grande banquete. Banquete este, irmãos, que estaria sendo comemorado na presença de Yahushua. Mas eles desprezaram em fazer parte do banquete que Yahushua havia convidado a eles por meio dos seus servos, os profetas na antiguidade. Porque os profetas convidaram a nação Yashoru para participar de uma grande festa espiritual, pela presença do rei Yahushua no meio deles. Mas infelizmente, os servos de Yahushua foram até eles, chamar eles para estar na presença do rei Yahushua. Mas eles começaram a se excusar, começaram a se desculpar, dizendo que não tinha como estar indo a este banquete. Aí Yahushua, ele manda os seus seguidores, que são os seus servos, a ir pelas ruas, pelos valados, pelos bairros, para chamar os pobres, os mancos, os surdos, para que a casa dele se encha. Esta casa, irmãos, representa o reino dele. E Yahushua, ele é o rei da eternidade. E Yahushua, ele é o rei eterno, que desceu do céu e se manifestou aqui na terra em forma humana. Mas os homens religiosos estavam espiritualmente cegos por causa das suas hipocrisias religiosas. Eles eram homens que estavam possuídos por espírito religioso. Igreja, não seja possuída por um espírito religioso, porque o espírito religioso é aquele espírito que é capaz de matar o teu irmão, é aquele espírito que é capaz de acusar o teu irmão, é aquele espírito que não tem piedade do teu irmão, é aquele espírito que não estende a mão ao aflito e necessitado. E nós temos que entender que Yahushua, ao vir a esta terra, ele veio numa missão. E nesta missão, ele fez um grande banquete espiritual através da sua palavra. O homem espiritual, ele vive de toda a palavra da verdade que sai da boca do Salvador Yahushua. E Yahushua, ele disse: os céus e a terra passarão, porque há um tempo determinado para todas as coisas, mas as minhas palavras não hão de passar. E Yahushua, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Irmãos, Yahushua, ele viu um homem publicano, um homem pecador, um homem que precisava do seu perdão, que precisava ter um coração regenerado, para que ele possa estar se afastando dos seus pecados. E na oportunidade que Yahushua, ele viu a Levi, ele não viu a Levi como os homens religiosos daquela época viam, porque os homens religiosos daquela época, eles não procuravam salvar os pecadores, eles colocavam uma discriminação sobre a vida dos pecadores daquela época, levando desprezo aos pecadores. E ao invés de acolher os pecadores que vinham até a presença do Altíssimo, eles expulsavam os pecadores. E Yahushua, irmãos, ele viu a Levi assentado na sua recebedoria,
E ele disse para Levi: segue-me. E diz a palavra que Levi, deixando tudo, ele se levantou e logo o seguiu. Aquele homem pecador, ele se sentiu honrado de ter a atenção de Yahushua chamando ele a ser um seguidor dele. Muitas das vezes, irmãos, o pecador chega até Yahushua que está em nós. Porque se Yahushua é o Espírito da verdade que está em nós, a nossa conduta, o nosso tratamento para com o pecador tem que ser o mesmo. Porque Yahushua disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz estas obras. Se o Espírito da verdade está em você, ao invés de você expulsar os pecadores, quando eles se achegam até você, você tem que acolher. Nós temos que amar os pecadores. E Yahushua, ele amou os pecadores de tal maneira que ele deu-se a si mesmo para remir, para purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Este povo especial, zeloso de boas obras, era um povo imundo, impuro, cheio de iniquidade, para ser um povo irrepreensível, para ser um povo puro de coração e limpo de mão. Não podemos julgar os pecadores, não podemos condenar os pecadores. E Yahushua disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Às vezes nós chamamos o pecador, mas o pecador, ele não se atenta pelo que nós estamos falando. Se o pecador não ouvir a voz de Yahushua por meio de nós, não adianta, irmão. O nosso viver tem que ser Yahushua. A vida que agora vivemos, nós temos que viver na comunhão com Yahushua, para que quando o pecador se achegar até nós, ele possa contemplar Yahushua vivo em nós. Nós temos que crer, irmãos, que a nossa vida aqui na terra é uma missão. A tua vida, meu irmão, aqui na terra, desde o momento que você recebe o Espírito de Yahushua, você entra numa missão espiritual. Aquele que não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Está lá em Romanos 8, verso 9. O nome de Levi em hebraico é Matitiau. O nome do Altíssimo estava no nome deste pecador. E Yahushua foi até um pecador que já tinha o nome do Criador, mas não tinha a revelação da salvação que Yahushua veio trazer. Igreja amada, todos nós precisamos do perdão que vem das mãos de Yahushua. Seja o rico ou o pobre, seja o que está com saúde ou enfermo, seja de qualquer nacionalidade, aquele que chegar até Yahushua que vive em nós, nós temos que ter as mesmas características da conduta de Yahushua para com o pecador. E Yahushua, ele amou os pecadores de tal forma que ele morreu, oferecendo a sua vida por propiciação pelos nossos pecados, porque ele viu que não havia um justo sequer aqui na terra. E Yahushua diz, irmãos: deixai-os vir a mim, e não os impeçais.
Vai vir até Yahushua pessoas que estão no vício das drogas, no vício da bebida, no vício do cigarro, na criminalidade, na prostituição, na corrupção. Yahushua, ele foi para estas vidas. Ele não veio para o justo, porque ele sabia que não havia um justo sequer aqui na terra. Quando Yahushua se assentou na mesa de Matitiyahu, ele foi criticado, porque ele estava comendo junto com os publicanos e pecadores. Então Yahushua, ele estava ali numa missão. Esses publicanos e pecadores, eles estavam espiritualmente enfermos. Eles precisavam que a alma deles fossem saradas. E Yahushua, ele disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, e sim os enfermos. Nós estamos aqui, irmãos, e Yahushua, ele está sarando a nossa alma. Quando ele nos perdoa, ele está sarando nós. Os homens daquela época, eles tinham olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir e perceber a presença divina do Altíssimo Yahu no meio deles, mas eles não perceberam. E quando os pecadores iam até Yahushua, eles tentavam impedir, eles tentavam colocar impedimento. Muitas das vezes esses impedimentos vêm por intermédio de críticas. Não, você não pode. Primeiramente você tem que se lavar para depois você ir até Yahushua. Negativo. O pecador, ele tem que chegar até a presença de Yahushua no estado que ele está. Ele tem que ouvir a palavra, e a palavra vai libertar ele, vai transformar ele, vai purificar o coração dele, vai fazer dele ou dela uma nova criatura, para ele viver em novidade de vida, através da nova natureza, criada por Yahushua no interior daquela vida. Todos nós estamos passivos de viver uma vida pecaminosa. Os pecadores, eles não têm condições de escapar do pecado senão pelo perdão de Yahushua. A palavra diz que nós, irmãos, temos que ter tolerância para com os fracos na emuná. Tem pessoas que não têm a mesma medida de emuná, que é a medida de fé, para obedecer a palavra da forma que você obedece. E nem por isso nós temos que criticar, nem por isso nós temos que derrubar tais vidas. A palavra diz: ai daqueles que escandalizar um dos pequeninos que creem em Yahushua. Às vezes esse pequenino, ele veio da prostituição, veio da criminalidade, de coração ele está arrependido, mas as marcas do pecado ainda estão cravadas no coração e na vida daquelas pessoas. Às vezes estão arrependidos, mas ainda o linguajar deles é um linguajar de uma pessoa que ainda fala gíria. Às vezes eles estão arrependidos, mas de repente aquela irmãzinha ainda anda de bermuda, anda de short, e não tem quem ensina eles para eles se libertar. Ao invés de nós criticar, nós temos que ajudar eles a sair da escravidão do pecado. Não podemos se escandalizar, irmãos, com a obra de redenção de Yahushua na vida de um pecador, porque ele mesmo disse: vai pelos caminhos e valados e trazer aqui os pobres, os mancos. Quantos de nós, irmãos, que chegamos até a presença de Yahushua mancando, enfermo,
como no caso do irmão presbítero Paulo, chegou à presença de Yahushua como um homem depressivo, um homem que pensava até mesmo na sua própria morte. Eu também estava assim. Eu tinha 5 enfermidades na minha carne. Mas quando eu me aproximei de Yahushua, Ele não estava ali me expulsando da sua presença, sendo Ele um ser puro, perfeito. Ele me aceitou, mesmo eu sendo um homem imperfeito, na presença dEle. E Yahushua, Ele veio na missão, irmãos, de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E quando o pecador ele entra na presença de Yahushua, e se esse pecador estiver em nosso meio, nós temos que orar para Yahushua libertar, nós temos que orar para Yahushua transformar. Assim como Yahushua nos transformou, Ele pode transformar o mais vil pecador. Quem crê, diga aleluia. Então nós não podemos criticar os pecadores. Às vezes aquela irmãzinha, ela tem desejo de ser como as demais irmãs que já são maduras na emuná, que já estão com um processo de purificação mais adiantado. Da mesma forma, no caso dos irmãos, os irmãos já andam de modo que não escandaliza. Mas vai chegar pessoas que vão querer caminhar com a gente, mas ainda não são libertos. E a obra de libertação é na medida que Yahushua vai achando liberdade no coração da pessoa. Aleluia! Então, igreja, nós temos que ter dentro de nós o que Yahushua tinha dentro dele. Nós temos que ter dentro de nós o sentimento de amor pelos pecadores. Se você ama um pecador, você vai suportar ele nas suas fraquezas, porque aquele que ama ele tudo suporta. Eu faço de tudo para não escandalizar ninguém, mas aquele irmãozinho está escandalizando. Vamos orar por ele. Eu faço de tudo para abandonar meus pecados, mas aquela irmãzinha não faz nada. Vamos orar por ela. Qual de nós que não peca? Qual de nós que se acha justo em condenar alguém? Aquele que não tem pecado, e Yahushua disse: atira a primeira pedra. Algum entre nós está na posição de uma pessoa justa, ao ponto de condenar alguém, de julgar alguém? Eu creio que não. Então Yahushua, ele está aqui, e ele quer que nós traz até a presença dele os pecadores. Se nós impedir dos pecadores entrar até a presença de Yahushua, Yahushua diz: de modo nenhum vós entrareis no reino. Se vocês barrar os pecadores de entrar no meu reino, vocês não entram. Então não é melhor nós deixar os pecadores ter a liberdade de ter o que nós tivemos um dia, do grande privilégio de ter Yahushua recebendo nós, cheio de lama, cheio de imundícia. Nosso coração era cheio de imundícia, cheio de impureza, cheio de lascívia. Nosso coração pensava em prostituição, pensava nas coisas pecaminosas. Nós éramos impuros, nós éramos um lixo. E Yahushua recebeu nós para fazer de nós um vaso novo. Aleluia! Então Yahushua, ele está atrás de mulheres pecadoras, ele está atrás de homens pecadores, e ele põe nós nesta missão. Vai atrás dos pecadores, meus servos, vai atrás dos pecadores, minhas servas. Não olha para a iniquidade deles, não. Apresenta a eles quem eu sou, através do teu testemunho. Se o teu testemunho é um testemunho que está dando testemunho da verdade,
Quem te ver a ti está vendo Yahushua. Dá testemunho do que Yahushua fez na tua vida. Os pecadores estão pedindo socorro. E a igreja vai ficar, ao invés de salvar, condenando os pecadores? Não. Nós temos que dizer para os pecadores: se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério na tua vida, pela presença preciosa do Salvador Yahushua em teu viver. Quando Ele entrar no teu viver, você vai ser uma nova criatura. Já não mais será você que vive, mas será Yahushua vivendo dentro de você. Aleluia. Vamos pôr impedimento? Vamos pôr empecilho? Vamos pôr uma barreira? Não. Vai ter os fracos que vão se achegar. E os fortes são aqueles que suportam a fraqueza dos fracos. Aleluia! Quem recebe esta palavra dentro do seu coração, diga aleluia! Se aleluia aí tá meio fraco, aleluia!